Boa noite. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? O som está bom? Boa noite. Como é que está o som, Dori? Pode me dar um retorno? Celso, boa noite. Seja bem-vindo. Como é que estão? Uma boa semana. Uma semana privilegiada, né, por uma noite de uma lua maravilhosa, diferente. E lá vamos nós para mais uma live do Ponto do Equilíbrio. Paula, boa noite, seja bem-vinda. Catiúcia, como vai? Obrigado pelo retorno do som. E assim vamos. Quanto tempo, Catiúcia? Nossa Senhora. Então, dando sequência às nossas lives do Ponto do Equilíbrio, logo mais teremos a participação da Ana Lu, né, professora de radiestesia do nosso curso, e assim vamos dando sequência. Na semana que vem, nós não teremos live, né? Nós vamos transferir para a outra semana, porque a semana que vem pega a lua minguante, e aí, pelo sim, pelo não, nós vamos pular a semana que vem e vamos voltar então, se eu não me engano, dia 14, onde teremos a live com a professora Rita. Boa noite, Cleci, boa noite, Maria. Sejam todas bem-vindas à live do Ponto do Equilíbrio. Cleci, boa noite. A lua... dia 11, muito bem. Isso. Boa noite, pessoal. Então, como vocês sabem, né, o Ponto do Equilíbrio está divulgando o seu curso de formação em práticas integrativas e complementares. É um curso de 2 anos, uma carga horária de 720 horas, que busca formar profissionais para atuarem como terapeutas na área das terapias naturais, que aqui no Brasil situa-se como, né, práticas integrativas e complementares em saúde, que contempla todo o Brasil através do SUS, né, e cada município, cada estado, de acordo com a sua política pública, pode contratar profissionais habilitados em práticas integrativas. Então, o Ponto do Equilíbrio, que é uma escola com 20 anos já aqui em Santa Cruz, mais uma vez oferece o curso de formação
em práticas integrativas. Boa noite, Júlia. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a prof. Ana Lu está chegando. Boa noite. Isso aí, pessoal. Lembrando que vocês podem participar e devem participar ativamente da live através do chat, tá? Então, Ana Lu, quando tu quiser entrar, tu tem que pedir permissão para entrar, tá? Eu acho que tem um botãozinho ali, eu não sei como é que pede para entrar, mas tem um jeitinho aí. Ah, agora sim. Isso aí. Vamos ver se deu certo, vamos ver se a Ana Lu entra conosco ao vivo. Alê, agora chegou! Sim. Sabe que eu sou e aí, nova nas tudo lives. Certo? Tudo certo. E contigo, prof. Fábio? Tá correndo bastante. Correndo bastante. Aliás, gostei muito daquela foto pescando em família. Não sabia que tu era da pescaria. Com certeza tava. Agora bem legal. Nesses últimos finais de semana de calor, a gente faz esses programinhas de índio bem bacana. Não, mas sabe, outro dia eu estava lendo um texto que falava que o pai, né, ele inventava a pescaria com os filhos para ter tempo de conversar com os filhos. Olha que bacana. Né? Porque pescaria tu fica ali, né, morcegando aquele tempo. Né? Fica ali, chulhando, vem peixe, não vem peixe, aquela coisa toda, né? Então é legal esse tempo para conversar, para bater um papo, assim, puxar uma conversa. Ou seja, a pescaria é uma boa desculpa para tu até para bater um papo, né? Porque tu tem que ficar ali. Sem contar o contato com a natureza, né, Fábio? Que é fantástico, né? Sim. Embarrando, pegando peixinho na mão. Meu Deus, isso é tudo muito bárbaro. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente passa a semana toda na correria. E aí chega no final de semana, a gente... Vamos pescar. Isso aí. É isso aí. Dona Vera entrou ali, grande amiga nossa. Seja bem-vinda. A Jucemara também. Tá? Esperar mais um minutinho ali, 8h10, daí a gente começa. Com certeza. Tá? E o pessoal vai entrando, né? O pessoal vai chegando, vai entrando. Tá? E eu falei essa semana com várias pessoas sobre essa live que a gente vive um universo, né? A gente vive um mundo de energias, um mundo de televisão, de telefone, de fios. Né? Imagina assim quem mora num apartamento, as paredes, né? Passa os fios da casa do vizinho, o assoalho passa os fios do apartamento de baixo, né? A fiação do teu é o assoalho do apartamento de cima. Exato. Né? Então, a gente está sempre, de um jeito ou de outro, num mundo de energias. Com certeza. Né? E sem falar, né, nas energias da Terra, sem falar em quem mora
num terreno alagado, né? Ou perto de antenas, né, Fábio? Tem muitas pessoas que Bom, têm suas residências, às vezes, não por uma questão de escolha, mas perto de antenas telefônicas, de estações da CE. Isso são tudo coisas que interferem bastante no fluxo energético da nossa casa, da nossa vida, do nosso sono. Então, é. Outro dia eu tava vendo sobre a chegada, né, da banda 5G, né? E a 5G ela é uma onda curta em relação a 4G, né? sim, Então, os postes, as antenas, melhor falando, vão ter que ficar bem mais próximas para poder fazer o e, alcance necessário, né? para dar a internet que todo mundo quer, né? Para dar a A telefonia que velocidade. todo mundo quer. Bom, pessoal, para quem está chegando agora, estamos iniciando mais uma live Ponto do Equilíbrio. Estamos aqui já na nossa quinta live e essas lives são promovidas, então, pelos professores do Ponto do Equilíbrio, que fazem parte do curso de formação em práticas integrativas e complementares, que estamos com as inscrições abertas e pretendemos iniciar no mês de junho. Será um curso híbrido, será um curso onde haverá uma carga horária virtual e também uma carga horária presencial. Né? Como a gente está nesse momento aí, eu até nem vi hoje a manifestação do governador, né? Porque a pressão para voltar às aulas está muito grande, né? Então, ele estava para trocar de bandeira, eu não sei como é que está isso aí. Mas hoje, pessoal, então, estamos com a prof. Ana Lu, uma colega de muitos anos, né, que trabalha conosco, principalmente na disciplina de radiestesia e acredito também que radiônica, né, Ana Os Lu? Enfim, gráficos radiestésicos. tá? Aham. Isso. Então, Ana Lu, primeira coisa eu já te pergunto assim, o que é radiestesia? Pessoal, primeiro, então, boa noite a todos. Eu agradeço imensamente a presença de cada um aqui, tá? Lembrando que eu não sou só prof, eu sou aluna do professor Fábio, eu sou aluna da prof. Dori. Então, eu já tive um trabalho com eles no passado, mas cada trabalho é emocionante, né? Para mim, ter sido convidada para esse momento tá sendo muito importante, muito, muito mesmo. Tá sendo, eu tô entrando de cabeça. Eu até coloquei essa cor amarela hoje porque é uma cor que expressa realmente como eu tô me sentindo, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos, tá bom? Então, prof. Fábio, vou te chamar de prof também, tá? Porque tá meu Tá prof. bom, A se radiestesia, aceita. a radiestesia, né, prof, ela é um método milenar, né? Muitas pessoas não conhecem, às vezes me perguntam, mas o que que é a radiestesia? O que que ela trabalha? É como reiki? Nada é muito diferente do que uma outra coisa, porque tudo trata energia, né? Tudo trata de qualificar, reprogramar, ressignificar as energias, ambientes, coisas, situações e pessoas. Mas a radiestesia em si, ela é um método simples, mas admirável. Tá aqui nosso amuleto, certo? Essa é o nosso maior, é a nossa maior ferramenta dentro da radiestesia. Esse é o meu pêndulo, eu apresento ele para vocês. Ele é um pêndulo que me acompanha já há 9 anos. O mesmo pêndulo, é um pêndulo de cobre que eu adoro trabalhar com ele. Cada um vai se harmonizar com um pêndulo diferente. Tem pessoas que gostam de madeira, tem pessoas que gostam de cristal. E isso vai muito do metal e da característica da pessoa também. É bem bacana essa parte. Então, é um método simples, admirável, mas que trata de decodificar
tratar, sentir as energias que a gente tem na nossa volta. A gente não se dá conta, na verdade, a gente, na verdade, não tem total consciência de como todas as energias que nos rodeiam nos influenciam, né? Isso eu falo de ambiente, pessoas e situações. E a radiestesia trabalha amplificadamente em todos os âmbitos. Em lugares, em pessoas, em casas, em situações, de diversas maneiras. Ela é um campo muito amplo. Ela é um comando que, através do inconsciente, manifesta através do pêndulo e demais aparelhos radiestésicos que a gente vai conhecer nas nossas aulas, vai treinar, vai conhecer. Então, ela é uma porta segura, né? A radiestesia. É a genialidade do inconsciente que se revela e age através da solução de problemas de todas as espécies, tá? Ah, mas Ana, me dá um exemplo então de todas as espécies. Bom, eu vou dar 3 ou 4, porque tem bastante. A radiestesia pode tratar o seguinte, por exemplo, eu tenho um bebê na minha casa, certo? Bebê de 2 anos. Já não é mais um bebezinho, mas é um bebê. Eu notei que quando eu me mudei para essa casa nova, primeiro lugar, quando eu me mudei para essa casa nova, antes de eu entrar dentro da casa e trazer toda a minha vida e os meus pertences e a minha família para cá, eu vim uma noite sozinha para esse lugar. Eu me mudei agora em novembro. Numa noite de lua cheia, limpei a minha casa com um pêndulo, certo? Primeiro eu limpei toda ela. Depois eu programei todos os ambientes da casa, né? Afinal de contas, era uma casa onde viviam outras pessoas. As casas onde vivem pessoas, apartamentos, lugares, tem muita memória de parede, que a gente chama, né? Por exemplo, às vezes a gente se muda para um lugar e não se sente confortável. Às vezes pode ter vivido ali pessoas que brigavam muito, que viviam muito em desarmonia. Essas memórias que a gente chama ficam impregnadas na parede, ficam impregnadas no ambiente energeticamente. E aí a gente se muda para um lugar e às vezes as pessoas dizem assim, ai, porque depois que eu fui para aquele lugar a minha vida toda virou um inferno. Na verdade, gente, como diz o nosso colega, o Nicolas, né? O inferno está no mental. Mas por que o mental é atingido, né? Porque nós temos corpos e o nosso mental é atingido especialmente por todas as energias que nos rodeiam. Nosso mental e o nosso emocional. Então, quando eu me mudei para cá, nós tínhamos 2 quartos e eu energeticamente, através do pêndulo, defini qual ia ser o quarto do bebê. Um bebê novinho, né? Precisava de calma, eu não sabia quem tinha vivido aqui ainda, quais eram as energias que a casa tinha. E eu escolhi, através da radiestesia, além de limpar, além de programar a casa, o quarto do casal, a cozinha. A cozinha é um lugar muito especial, é onde a gente prepara todo o alimento que vai para dentro da gente, que a gente se alimenta, que dá força, que dá vitalidade, né? A área de limpeza, que é onde a gente limpa tudo que a gente vive. E o quarto do Martinho eu escolhi através da radiestesia. E aí eu escolhi colocar a caminha dele num determinado lugar. Eu notei, esse é um dos exemplos onde a radiestesia trabalha, né, pessoal? Que ele não estava dormindo tranquilo. Aí eu pensei assim, mas a casa é nova, então de repente ele está se acostumando, está se habituando, né, e tudo mais. Na verdade, quando eu coloquei a caminha dele naquele lugar, eu não me dei conta que tinha uma rede elétrica. E nós temos também uma outra rede invisível que a gente não enxerga, que são as linhas de Hartmann, né? Que a gente vai aprender nas aulas sobre as linhas de Hartmann. Elas são linhas geográficas. Nós vivemos num holográfico, numa forma geométrica. Todos os ambientes têm formas geométricas, energéticas entre si. A terra, o teu ambiente, o teu corpo, tudo. E eu notei que então ele não estava dormindo tranquilo. O que eu fiz? Eu tirei tudo para fora do quarto. Tudo, tirei tudo para fora. E comecei a medir cada quadrante. As linhas de Hartmann, elas têm mais ou menos distância de 1 metro quadrado entre uma e outra, certo?
Se, por exemplo, uma linha de Hartmann faz o cruzamento dessa linha quadrada entre uma e outra, bem na cabeceira da criança, ela não tem como dormir tranquila, certo? Sem que tu trabalhe. Ah, mas então como eu posso trabalhar isso? Bom, eu posso suavizar essa linha de Hartmann colocando um gráfico, eu posso suavizar essa linha de Hartmann colocando um objeto, eu posso suavizar essa linha de Hartmann, inclusive até trocando a cabeceira de lugar da cama do bebê. Em vez de ele dormir com a cabeça para a parede, ele vai dormir com a cabeça para os pés, se lá não tiver. Então, eu tratei dessa forma. Esse é um dos exemplos que eu te digo que eu usei na minha vida, no cotidiano. Como aplicar a radiestesia, né? Gente, é uma coisa tão bacana. Eu, às vezes, passo pela minha florzinha e a minha mãe diz assim, filha, tá faltando água. Minha mãe, não tá faltando só água. Tá faltando mais alguma coisa. Eu vou lá com o meu pêndulo nela, trabalho. No dia seguinte, ela amanhece sorrindo, tá? Então, gente, isso é maravilhoso, porque a gente nota que é um trabalho tão simples e tão rápido. Eu não preciso fazer 1 hora de meditação e tomar um banho de ervas para pegar meu pêndulo e ir lá trabalhar. Óbvio que se eu fizer tudo isso dentro de um contexto de ritual, daí eu nem tenho que fazer só na planta, eu tenho que fazer em toda a casa, né? Que daí eu já aproveito a energia. Mas, gente, é muito fácil de aplicar no dia a dia. Um dos maiores obstáculos somente da radiestesia, que eu tive quando eu comecei a aprender também, não sou diferente de ninguém, é o medo. O medo. Ai, mas será que eu não vou estar confundindo? Por exemplo, se eu vou fazer uma pergunta, né, também posso. Eu vou me mudar de cidade, será que isso vai ser bom para mim ou não vai ser bom para mim? Sim ou não, certo? Ai, mas será que eu não vou estar ouvindo ou transmitindo para o pêndulo a minha vontade? E aí esse é o barato da radiestesia. É que através do pêndulo não responde a tua vontade. Responde o teu inconsciente. Aquela parte do iceberg, da foto que todo mundo conhece, que a gente não enxerga. Mas para isso a gente precisa treinar, a gente precisa compreender, a gente precisa perder os medos, a gente precisa explorar isso tudo. E isso leva um pouco de tempo. Por isso que essas aulas, assim, que às vezes eu digo assim, e 1 hora de radiestesia a pessoa vai aprender tudo. Ela basicamente vai aprender só a teoria. Mas ela não vai perder o medo em 1 hora. Porque ela precisa praticar. Ela precisa fazer os testezinhos. Tem um testezinho ótimo que eu faço, que é da polaridade da pilha. Eu coloco uma pilha dentro de uma caixinha de fósforo e a pessoa com um pêndulo descobre para que lado está o lado positivo da pilha. E ela faz esse exercício várias vezes, e faz com cartas, faz com pedras, faz com vários equipamentos, com vários materiais. E isso vai dando cada vez mais segurança, porque ela começa a perceber que não é que ela gostaria que o lado positivo da pilha estivesse naquele lado, é porque realmente o pêndulo está respondendo para ela. Então, quando uma aluna consegue se desprender da falta de segurança e se entregar para o pêndulo, porque é um relacionamento. Isso aqui é um casamento, gente. Isso aqui é um relacionamento sério, hein? É um relacionamento sério. E para sempre. Ele vai ser teu parceiro para tudo, 24 horas por dia, dos 365 dias por ano. Então, quando a pessoa consegue se desprender daquele medo, daquela insegurança, é onde ela realmente entra dentro da radiestesia, tá? Isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que às vezes na segunda, terceira prática já se entrega, tem gente que é um pouquinho mais resistente. Mas no curso da Pix, a gente vai ter bastante tempo para poder trabalhar, para poder entender o material, conhecer cada ferramenta, se identificar, né? Porque tem gente que gosta muito de trabalhar com outras ferramentas que existem. O Aura Meter, o Dual Hold, são outras ferramentas que a gente vai mostrar na aula. Eu, basicamente, para o meu dia a dia, eu tenho o pêndulo lá na minha sala. Ele fica lá na minha estante. Para qualquer coisa que eu necessito. Não estou me sentindo bem, estou com dor no estômago. Trato meu chakra plexo solar. Vou lá com o pêndulo e trato. Assim como a gente também trata de outras diversas formas, né, professor? Trata com aromaterapia, trata com as cores, com a cromo. Eu uso muito a cromo. As cores, se eu não estou num dia alegre, eu não tenho que usar preto. Eu tenho que usar um azul, um rosa, um
branco, um amarelo, que é para poder transmutar. Hoje mesmo eu Uhum. ouvi uma frase que me chamou bastante atenção e que ficou assim: pequenos movimentos fazem grandes mudanças. Pequenos, pequenos. É de um em um que a gente vai mudando. Então, basicamente é isso a radiestesia. É aprender a sentir as energias, da onde a gente está, das pessoas com quem a gente está se relacionando, assim, ó. Ai, mas eu trabalho lá naquele lugar e eu não consigo me sentir bem, mas eu preciso desse trabalho. Ok, vamos seguir trabalhando nesse lugar. Vamos trabalhar um objeto, um prosperador, por exemplo, um gráfico radiônico, radiestésico. Vamos colocar ele embaixo do teu computador, que ninguém vai enxergar o que é, bota uma folha de ofício em cima e ele vai trabalhar sozinho no teu ambiente. Ou então tu vai chegar em casa, tu vai colocar um endereço, um papelzinho. Eu quero trabalhar aquele lugar para que amanhã eu me sinta bem. A gente não tem como se livrar, pessoal, dos lugares, do que está acontecendo, ou de algumas pessoas. A gente precisa conviver na Matrix, a gente precisa trabalhar. Mas a gente pode sim escolher qual é a energia que vai nos afetar. E em que grau a gente vai deixar que isso aconteça, tá? Coloco o endereço no gráfico, trabalho ele com o meu pêndulo e deixo lá de noite, trabalhando com o meu propósito e a minha intenção. Gente, isso leva 1 hora para fazer? Não leva. Isso leva bem intencionado de coração 5 minutos. E ele vai trabalhar sozinho a noite inteira, porque ele está programado para fazer isso para você. E depois tu me conta. Porque eu gosto de fazer provinhas. Eu gosto. Ai, Ana, como é que eu faço isso? Faz tal coisa e depois tu me retorna para me dizer. Porque eu gosto de também saber os retornos, né? Porque às vezes o material dá certo melhor com uma pessoa, às vezes dá um outro. Então a radiestesia é essa. Ela é uma porta segura do inconsciente que se revela e resolve, qualifica, reprograma problemas, situações e lugares, tá, prof? Pode ir para a próxima pergunta, eu já me estendi muito nessa. Não, pois é que assim, ó, eu anotei algumas coisas aqui durante a tua fala, por isso que volta e meia eu me desvio, assim, tá? Porque daí eu estou anotando, ou eu estou lendo alguma coisa, partindo do princípio que tudo é energia, né? Essas coisas, por exemplo, tu falaste do ambiente, né? Mas e usar a roupa dos outros, por exemplo? Entende? Comprar no brechó, né? Enfim, trocar de calçado, sabe? Eu me lembro muito, né? Minha irmã, enfim, ia na casa das amigas e você trocava de roupa para lá e para cá e aquela folia, né? Ou seja, isso tudo interfere, né? Sim, tudo. Existe, como tu disse ali, uma Memórias. memória ambiental, né? Exato, exato. Tanto que existe também, né, prof. Fábio, uma coisa que as pessoas às vezes não cuidam muito e que eu sou muito cuidadosa. Me chamam de louca e tá tudo certo. Porque, ó, tem uma frase que eu adoro, né? Que é do Friedrich. Aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Certo? Como que isso se aplica na vida da gente? Muitas vezes a gente é visto fazendo coisas que o outro que não sente as energias julga que tu tá fora da casinha. Ok. Quando a gente vai, por exemplo, agora tem acontecido muito, né, pessoal? Infelizmente a gente tem bastante colegas perdendo pessoas, parentes, amigos, né, que estão se mudando do plano espiritual, estão indo para o outro plano. Um cuidado muito grande para ter é de quando chega em casa, de um cemitério ou de um velório, a gente tire toda a nossa roupa, toda a nossa roupa. Ela está impregnada de energias densas. Num cemitério e num velório não tem energia que seja qualificada de forma diferente, porque ele não é um ambiente para ser diferente. Ele é um ambiente que acumula muita tristeza, né? Muitas energias densas, muitas revoltas.
chega em casa, tira toda aquela roupa, aquele calçado, a meia, o brinco, tudo, tá? O brinco coloca lá no sol, numa água com salzinho, as roupas coloca na máquina, com detergente de cozinha e vinagre de álcool. É um santo remédio para várias energias. Tem várias diquinhas. Bota lavar tudo, chega em casa e vai pro banho. Não entra nem com um calçado dentro de casa, de onde vem desses lugares, tá? Isso acontece com as roupas que a gente compra usadas. Ou que a gente ganha, por exemplo, eu ganhei muita roupinha pro meu filho. Muita, ganhei mesmo. E eu aceito de coração. Aceito, sabe? Eu não tenho aquela coisa assim, ah, não vou aceitar porque é de outra pessoa, não sei o que essa criança passou, que doença ela teve. Não, porque eu tenho uma ferramenta e eu reprogramo toda ela. Eu não tenho problema com isso. Eu pego a roupinha, tem uma técnica que eu faço que é minha em particular, eu passo em cima do fogo, ligo o fogão da cozinha, ali a chama do fogão, passo a roupinha por cima, já intencionando que vá queimando e transmutando aquelas energias, né? E, gente, não é, porque essa roupa ou energia do mal. Gente, não existe energia do mal. Existe energia de baixa e alta frequência, existem energias desqualificadas. Quem é a gente para julgar se é bom ou ruim? Mas a gente pode transmutar. Eu não sei o que aconteceu realmente. Eu só quero que tudo aquilo se transforme para que não ataque ninguém de uma forma que possa prejudicar. Então eu passo a roupinha no fogo do fogão, reprogramo ela com pêndulo, boto lavar com vinagrezinho branco, um pouquinho ali, ou então bicarbonato de sódio também, que é um excelente aliado para liberar as energias densas. E deu, gente. Tá pronto. Sabe? Não tem essa assim, porque eu... Né? Não, gente, se tu não trabalhar e realmente essa roupa vem com uma memória, como tudo tem memória. Um brinco tem memória, uma roupa tem memória, um anel tem memória. Dinheiro tem memória. Que é um outro tópico bem bacana da aula que eu utilizo. Tudo isso tem memória, gente. Basta chegar em ti e tu reprograma e qualifica essa memória que esse item traz. Né, prof? Então... Aliás, né, assim, o simples fato de tu ir numa loja, escolher uma blusa, vamos supor que tu olhou 12, 15 blusas, mas aquela bateu contigo. Então, isso já é uma sintonia energética, né? Isso já é uma energia que nos conecta. Né? Eu não gostei. Eu até posso inventar. Eu não gostei daquela lá por causa do botão. Eu não gostei da outra por causa da gola. Né? Mas, na verdade, a gente houve uma troca de energia. Né? Então, eu queria te perguntar, dá para usar a radiestesia? Essa pergunta é para a mulherada, tá? Em geral. Certo? Eu sei que a mulherada gosta dessas coisas. Não, mas como um tarô, entendeu? Claro. Dá para usar a radiestesia como uma arte adivinhatória, apesar que tu já disse que não é adivinhatória, mas tu quer chegar num objetivo, tu quer chegar... Né? Eu gosto de dizer assim, né, gente? A gente tem que respeitar muito uma coisa muito importante, que até a Prof. Dori comentou. É que todas as pessoas têm um ser, elas são um ser, né? E elas têm dentro do contexto delas um propósito de vida, uma característica de personalidade, de alma. A gente tem que cuidar muito para não interferir no livre-arbítrio e não invadir a energia da outra pessoa, certo? Por exemplo, quando eu vou fazer um trabalho para alguém, mas o meu relacionamento não tá bem e eu acho que ele tá me traindo. Vamos pegar assim, né? Um exemplo. Em primeiro lugar, eu procuro não engatar muito o assunto do problema, porque ela não veio ali falar do problema. Ela veio procurar a solução, né? Então começa por aí. Eu não vou, não, mas como que ele tá te traindo? Não, com quem? Não, sabe? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos limpar o teu campo. Vamos limpar bem o teu campo primeiro, certo?
Porque se tem traição, está acontecendo um fato gerador, existe uma atração energética para isso. Então, eu não estou te dizendo que ele te trai, vamos dizer assim, porque tu está traindo isso. Não, não é isso. Mas vamos limpar o campo. Porque assim como a gente pode atrair isso, a gente pode atrair outra coisa também. Às vezes a gente só está densa, pesada, com energia desqualificada. Então eu cuido muito primeiro para não invadir o livre-arbítrio e não ficar falando da outra pessoa, sabe? Ou do problema em si. Vamos falar da solução. Até porque quando tu fala de alguém, não importa onde essa pessoa esteja. Ela pode estar aqui do teu lado, no teu endereço, na cidade, em outro país. Qualquer coisa que tu verbalize em nome dessa pessoa, energeticamente chega nela. Chega nela. Sabe? Mesmo que ela não saiba, chega nela. Então essa coisa assim de que as pessoas, porque o olho grande, ou coisa assim, às vezes não é. Eu tenho um sinal que sempre dá em mim, em função da sensibilidade do trabalho de tempos, é que quando alguém fala de mim de alguma forma desqualificada, vamos pensar assim, me dói o peito. Tá? Eu tenho uma sensação de dor no peito, parece uma facada no peito. Quando isso acontece, eu recebi aquilo, chegou em mim, não importa quem, onde, porquê, não importa. Eu posso ter provocado isso, posso não ter provocado, sou um ser humano falho também, né? Mas quando isso chega em mim, eu digo assim, bom, eu pratico Ho'oponopono, né, pessoal? Que eu adoro essa técnica. Eu acho que muita gente já conhece. Quem não conhece, eu vou citar nas minhas aulas a prática do Ho'oponopono. É se eu, meus ancestrais e minha família, nesse momento, em qualquer outro momento encarnatório, provocou intrigas, brigas, te traiu, te feriu, que a gente possa ser perdoado, que a gente possa ter uma oraçãozinha do Ho'oponopono. Então eu procuro fazer isso, para que essa energia se retrabalhe de uma forma no universo. E não é aquela coisa assim, então que tá falando mal de mim, que volte em dobro. Não, gente, não. Chega. Para propagar o mal tem muita gente já, de graça. A gente não precisa nem se esforçar. A gente só tem que requalificar tudo que chega na gente. E a mesma coisa acontece com os problemas de relacionamento. Então, voltando à tua pergunta, né, prof? A primeira coisa que eu faço é não entrar muito no assunto e sim, tem como requalificar. Vamos dar uma olhada na tua casa? Qual é a posição que está a tua cama? Deixa eu olhar que objetos tu tem no teu quarto. Eu tenho uma faca cruzada em cima da minha porta. Energeticamente é meio pesado uma faca cruzada em cima da porta, né? É bonito nos restaurantes japoneses, tem facas e tudo mais, fica bonito. Mas dentro de um quarto de casal, isso corta energia, não é legal, entende? Então vamos dar uma trabalhada no que eu tenho um vaso quebrado que eu adoro, eu não quero me desfazer dele, ele fica lá. Digo, ok, não quer se desfazer do vaso, vamos trabalhar o vaso? Vamos colocar um gráfico embaixo do vaso, sabe? Realmente, tu precisa também dar uma olhada nesse apego, né? Não é que coisa quebrada não presta, mas é porque ela já cumpriu o propósito dela aqui. Então, ela tem que ser encaminhada para o seu próximo estágio, certo? Então, eu procuro sempre olhar essa parte. Sim, dá para descobrir muitas coisas. A radiestesia, ela descobre. Eu sempre pergunto assim para a pessoa, quando ela vem me fazer uma consulta, uma pergunta, tu tá pronta para a resposta verdadeira do que tu está me perguntando? Porque eu não vou responder o que tu quer ouvir. Não vou. Eu vou responder. Primeiro que não sou eu que respondo, né? Vamos dizer assim. É a técnica que eu utilizo que vai responder isso. É um portal que a gente vai abrir e vai trabalhar por isso. Então, a gente pode fazer isso sim. Pode descobrir sobre relacionamento, sobre o emprego, sobre se vai dar certo ou não. Como é que tá a energia do momento também, né, pessoal? Porque a gente sabe que com o livre-arbítrio que a gente tem, eu te digo assim, não, vai ficar tudo bem pro resto da vida. Daqui 2, 3 dias, tu vai lá com o teu livre-arbítrio e faz uma coisa que muda todo o trajeto da situação, né? Mas a gente pode ver como é que tá as energias andando para isso nesse momento. E pode requalificá-las. A gente pode requalificar elas trabalhando através de um gráfico do amor. Vou pegar um gráfico aqui bem bacana para mostrar como é que a gente pode trabalhar o amor, só para mostrar de longe.
A primeira coisa que a gente faz é trabalhar com esse gráfico radiestésico, que é o desimpregnador, que a gente chama, tá? Então, a gente tem que desimpregnar essa energia que tá desqualificada no casal. A gente coloca uma foto do casal aqui no meio, ou o nome, que é um testemunho que a gente chama, né? Ou um objeto, pode ser as alianças, pode ser uma foto, pode ser um nome escrito num papelzinho. E a gente primeiro vamos desimpregnar tudo que tá ali. A gente desempregna, trabalha isso, depois a gente usa... Eu não tô com o gráfico do amor aqui perto agora, mas tem um gráfico que trabalha os relacionamentos. Ele é muito bacana. Assim como tem gráficos que trabalham a proteção. Ah, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer uma cirurgia. Temos gráficos que trabalham isso, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui é o gráfico que a gente usa para desembaraçar os relacionamentos. Ele é um gráfico chamado desembaraçador. Poderoso. Tá bom? A gente vai desembaraçar isso. Vamos limpar tudo que tem na volta, o que está acontecendo, para que ele possa enxergar o que ele está fazendo, para que tu possa enxergar o que está acontecendo entre vocês, o que levou com que isso acontecesse. Eu sempre digo assim, não existe um culpado ou um cúmplice ou um causador. Eu acho que as energias, elas se desqualificam em algum momento e às vezes a gente não dá bola e vai deixando, vai deixando, vai deixando. E aí quando vê, vira uma doença. Isso é igual ao corpo. Eu não posso começar, mas eu vou comendo, vou comendo, vou comendo. Uma hora minha pressão vai explodir, eu vou parar no hospital. Relacionamentos são iguais. Se a gente não cuida, se a gente não trata, se a gente não sente, né? Para poder chegar em algum momento e fazer o movimento da mudança. É por isso que a gente tem que sentir. A gente tem que sentir. Eu já passei situações pessoais onde eu parei e digo, eu tô sentindo que a situação não tá legal. Além de ter acontecido qualquer outro episódio, eu tô sentindo que não tá bem. Não tá bem. Tô sentindo que não tá bem. Então, eu vou trabalhar de alguma forma com as energias e as ferramentas que eu tenho para me limpar, para me acalmar, para dar uma limpada no ambiente, na situação, vamos desimpregnar a situação. E aí a gente espera a energia agir. E eu vou te dizer que na maioria das vezes a coisa se resolve sozinha depois. Tá, professor? Mas tem... Bom, temos uma pergunta aqui da Prof. Rita. Boa noite, Prof. Rita. Seja bem-vinda. Como existem vários materiais e vários tipos de pêndulos, né? Vários. Como escolher? Como saber, assim, qual o que me atrai ou qual o que eu preciso? Enfim, né? É bacana, porque não é tu que escolhe. Sabia, prof, que não é tu que escolhe o pêndulo? É o pêndulo que te escolhe. Que coisa maravilhosa, né? Ai, tu sabe que eu costumo colocar nas minhas aulas, eu sempre dou um pêndulo de presente. E eu tenho vários modelos, formatos, tamanhos, pesos, materiais, madeira, cobre, cristal, pedra. Tem até de chumbada de pesca, viu? E eu costumo colocar os pêndulos e eu peço para a pessoa fechar os olhos. Ninguém escolhe pêndulo de olho aberto. Tu não tem como... Com os olhos fechados, a gente interioriza melhor, né? Por isso que a gente fecha o olho para meditar, facilita a meditação, facilita o transporte daqui para o teu santo grau, vamos dizer assim, o nosso canto sagrado. Então, eu peço para a pessoa fechar o olho e eu coloco vários pêndulos na frente dela, ela não tá vendo isso. Fecho o olho, coloco lá na frente e peço para ela ir colocando a mão em cima de um por vez. Por isso é o treinamento da sensibilidade. Eu não faço isso na primeira aula. Na primeira aula ela vai trabalhar com um pêndulo de chumbada. Ela vai aprender a manusear e a trabalhar o inconsciente dela e a se desprender do medo. Isso normalmente acontece lá na segunda, terceira aula. Que daí ela já pega o pêndulo, daí o pêndulo já escolhe ela, porque ela vai conseguir sentir qual é o pêndulo com que ela tem essa energia. Tá? Eu vou contar para vocês a minha particularidade. Eu adoro cristal. Adoro. Acho lindo o pêndulo de cristal. Gente, que coisa linda. O meu é de cobre.
certo? Não é. Foi ele que me escolheu. E eu já tive de Uhum. cristal. Eu digo, ah, mas então vou ter mais um. Daí um de cristal para mim trabalhar. Não dá, gente. Ele quebrou, certo? E tem uma pergunta de uma colega aqui sobre pêndulos quebrados. Sim, meninas, pêndulos quebrados interferem, não podem mais. Ele tem que ser despachado num verde, num mar, em algum lugar onde ele possa seguir o seu fluxo da natureza, tá? Tem que ser inteirinho, tudo certinho, não pode ser emendado, rachado, quebrado, trincado, tá bom? E é eles que escolhem vocês. Eu adoro cristal e o meu é de cobre. Prof, eu me lembrei de duas situações. Uma que aconteceu comigo anos atrás, que uma pessoa me pediu para fazer uma avaliação à distância com um sobrinho que estava envolvido com drogas e álcool, Certo. né? E eu estava numa sala com o pêndulo de cristal e essa pessoa me trouxe uma roupa desse rapaz, né? Que eu pedi traga um testemunho, Isso mesmo. né? O pêndulo começou a girar tão rápido, arrebentou a correntinha no meio e ele se estatelou na parede. Sabe? E eu disse, não, eu vou parar, porque o buraco é muito mais embaixo. Eu não sei se eu vou dar conta. Aí eu te digo assim, tem uma coisa muito importante, tá? Quando a gente estava falando do livre-arbítrio, né? Das coisas, das pessoas. Eu sempre, antes de atender qualquer pessoa à distância, que não está presente no meu físico, por quando uma pessoa vem até ti e te procura, é porque ela veio consciente, ela quer a tua ajuda e ela tá ali. Ela não precisa nem te permitir, correto? A própria procura dela já, né? Até porque, até como eu digo, a cura, a vontade de ser curado já faz parte de um processo de cura. Então, o que que acontece? A gente tem que pedir permissão, prof. Fábio, tá? Primeiro, não vou te dizer que foi um erro, foi um falho, assim. Mas a gente tem que pedir permissão primeiro para o ser superior dessa pessoa, tá? Então, fulano de tal, eu tenho permissão para entrar no teu campo energético, a pedido desta pessoa, mesmo que seja para ajudar. Tu diz assim, a pessoa está entrando para ajudar, né? Mas é que tu não sabe se o ser superior... É que o ser superior dele sabe qual é o momento em que vai permitir que ele receba ajuda ou não. Mais ou menos, um pouquinho mais complicado, mais complexo assim. Mas cada um tem o seu momento. E se for negado, o pêndulo vai te dizer, pode atender fulano de tal, sim ou não. Se ele girar no anti-horário, tu não mexe, devolve o testemunho para a pessoa, pede desculpas e tenta explicar, se a pessoa puder entender, sobre a lei do livre-arbítrio, tá? Se der ok, tu segue em frente. No meu caso, aconteceu uma vez, não chegou a se estatelar assim, mas quebrou meu pêndulo, tá? O que aconteceu um pouco depois dessa consulta onde quebrou meu pêndulo foi que foi descoberto, depois a família me ligou, um câncer nessa pessoa. Então ela estava desenvolvendo uma coisa muito forte, muito forte. E aí veio então para fora, logo depois estourou e veio o resultado do câncer, tá? Então o que pode ter acontecido? Ele ainda não sabia que tinha o câncer, ele nem tinha ido ao médico. Mas quando essa pessoa trouxe, foi a mãe dele que trouxe para mim. Quando trouxe a roupa, era um adolescente e pediu para ser trabalhado. Eu pedi autorização para o ser superior desse rapaz, mesmo sendo mãe, tá? Cuidado, às vezes tem alguns trabalhos que podem ser feitos através do cordão umbilical da mãe com o filho, mas ainda tem outros que a gente precisa pedir permissão. Eu pedi permissão, me foi dada a permissão e eu fiz. Limpei o campo dele, limpei bem o campo dele, estava bem pesado.
A gente sabe que normalmente as doenças físicas, né, prof, aparecem primeiro no corpo emocional, né? Depois elas vêm para o físico. Uhum. Então, a técnica da radiestesia, ela tem a possibilidade até de ressignificar e curar as doenças antes de chegar no corpo físico. Isso é interessante. Porque ela está no campo etérico da pessoa, a doença. Então, tu vai fazer um trabalho de requalificação energética, vai trabalhar os chakras, vai trabalhar o mental, o espiritual, o emocional. Em alguns casos, a doença nem chega a acontecer. Ou então, a pessoa estava com a doença, foi lá e não tem mais nada, sumiu, né? Mas no caso dele, não se sabia nada disso. Só se sabia que ele não andava bem, não se sabia o que que era, não tinha diagnóstico, não tinha nada. A gente fez uma limpeza no campo energético dele, limpou bastante, e aí apareceu um médico, ela levou, trocou de médico, né? Isso também aconteceu em função da energia que foi requalificada, né? Apareceu outra pessoa no caminho e descobriram o diagnóstico do câncer dele. Mas quebrou o meu pêndulo, foi bem forte. E na hora ela me perguntou, tá, mas o que que é? Eu digo, olha, não me aparece o que que é, eu não sei te dizer o que que é. Mas a gente limpou e eu vou deixar ele aqui em tratamento, porque tem um pêndulo que tem um gráfico que a gente trabalha a saúde, um desses, tá? Eu vou deixar o nome dele aqui no gráfico e diariamente eu vou trabalhando ele. E eu vou te dar um floral, que eu também vou trabalhar no gráfico no nome dele. Normalmente eu mando fazer o floral, se eu tenho as essências em casa, eu faço o floral para a pessoa e deixo no gráfico trabalhando o floral durante uns 2 ou 3 dias com o nome da pessoa e depois eu entrego na mão da pessoa e digo, ó, esse é o floral para ele tomar, que vai ajudar a limpar o campo. Então, vamos deixar ele trabalhando aqui no gráfico da saúde e aí a gente vai ver o que que acontece. Então, gente, assim, tem algumas coisas que a gente consegue pegar antes de chegar no corpo físico, tem algumas que a gente não é autorizado a mexer. Não pode. E é muito importante essa parte da permissão, para a gente não invadir esse campo do livre-arbítrio das pessoas. Ah, mas é porque eu quero casar com o fulano de tal. Isso acontece bastante. Eu quero ficar com ele. Quero que ele deixe a mulher dele, eu quero ficar com ele, o que que eu faço? Ora. Não É existe uma complicado. forma de tu, sabe? Não é, gente, o que eu quero. É o que que é para mim. O que que é bom para mim, né? Como diz o nosso colega, o universo tem uma infinidade de prosperidade e abundância para nos dar em todos os âmbitos, financeiro, material, de relacionamentos. Por que que a gente não se qualifica, não se trabalha e não se melhora, né? Então, para que isso tudo nos acesse, né? De uma forma inesperada, abundante e que até nos surpreenda. Eu digo assim. Uhum. Então, vamos, né, sei lá, eu acho que essas coisas são muito egóicas, assim, né? Quando a gente quer uma coisa muito... Não te digo que talvez não fiquem juntos até, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Com essa parte de eu quero isso, eu quero o carro não sei que ano, eu quero não sei o que, eu quero aquela pessoa, eu quero aquilo lá, cuidado. Normalmente essas partes é o ego se sobressaindo e aí a gente tem que dar uma cuidada. Uhum. Uma outra situação que aconteceu comigo há muitos anos atrás, eu conhecia um senhor que ele usava radiestesia e fazia pesquisas em Minas. Mas ele morava numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, mas ele principalmente fazia pesquisas lá na Amazônia, usando a radiestesia. E aconteceu que esse senhor adoeceu e foram fazer exames, ele estava intoxicado de metais que não tinha onde ele morava, sabe? Todo mundo ficou perdido. Como que ele podia estar com uma doença por um volume imenso, né, de intoxicação por metais, sendo que ali a família dele, todo mundo
vivendo no mesmo ambiente, comendo a mesma comida, tomando a mesma água, ninguém tinha essa intoxicação, né? Mas como eu sabia que ele fazia esse tipo de pesquisa há mais de 50 anos, para mim, não, eu não sei, mas não foi surpresa que o campo físico, o corpo físico, acabou sendo. Intoxicado e alterado. Sofreu uma. Como é que eu vou dizer? Uma Uma alteração retração. química. Ele reteve essas vibrações, né? Exato, exato. Eles usam muito isso, usavam até antigamente para encontrar poços artesianos, né? Além de metais. Eles Aquele negócio da varinha. o Auramit, não, é o Dual Hold que a gente chama, que são as duas varinhas. Eles iam indo com as varinhas que são de cobre, né? Aí o cobre em contato com as mãos, quando chegava onde tinha um fluido de água, elas se cruzavam, certo? Então ali era onde eles furavam para não ficar cavando todo o terreno, né? E eles usavam também isso para descobrir metais. Na verdade, a gente usa isso para encontrar qualquer coisa, né? Eu perdi um anel, a gente pode usar a técnica da radiestesia para encontrar. Até pessoas. Pessoas, existem radiestesistas práticos que trabalham com isso e tu dá o nome da pessoa que está sumida e ele bota um mapa mundi na frente dele e através do pêndulo ele descobre onde é que está essa pessoa. Ele vai te dizer, está em tal cidade, tal país. E aí vamos ver se a gente consegue ir aproximando mais, né? Mas dá para encontrar bastante coisa, tá, prof? Agora, o que acontece, né, com os profissionais das áreas terapêuticas, eu até te diria todas elas, né? Vamos abranger assim. O que acontece? A gente precisa tomar um certo cuidado com o nosso campo energético. Porque quando a gente está fazendo qualquer seja o trabalho, né? Eu estou trabalhando a saúde de uma pessoa à distância, né? Um parente ou um amigo está internado na UTI, está doente, não importa qual é o problema. Para mim poder chegar nele e fazer esse trabalho, a minha energia vai até lá. Ela vai até lá. E trabalha. E volta. Certo? Quando eu atendo presencial, acontece a mesma coisa. Então, se a gente não faz um mínimo de proteção, vamos dizer assim, alguma técnica de proteção, e aí tem várias técnicas, né, de proteção, tem o domo de luz, tem as raízes dos pés ancorado no coração de diamante da Mãe Terra, tem a limpeza com incenso, né, com sálvia branca, aquela pedrinha fedorenta que eu adoro, que agora me fugiu o nome. Palo Santo. Adoro Palo Santo. Então, assim, existem técnicas que a gente tem que fazer para se cuidar quando a gente entra num outro campo de energia. Seja ele material, de doença, não importa. A gente precisa ter esse cuidado quando começa o trabalho e quando termina o trabalho, de sair de lá também. Porque às vezes a gente esquece de sair do lugar, né? Ah, então eu fui para lá, trabalhei, daí eu me protegi antes de ir, e aí voltei de lá e tá, vou assistir televisão e fazer a janta. Ficou ligado uma conexão tua com esse local, entende? Então agradece essa energia, te desconecta dali, limpa o teu campo áurico e volta pro teu esquema normal de vida. A gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. Muito mesmo. Tá? Porque daí eu já vi pessoas assim, mas toda vez que eu atendo, eu fico mal, eu fico pesada e eu não consigo dormir direito. Eu digo, qual foi a técnica que tu usou para poder se cuidar? A gente está lidando com energias. E aquilo que eu falei, não cabe a gente qualificar se é boa ou se é ruim. São energias, né? A gente também emana energias. Eu tenho dias, na época que eu atendia, né, realmente assim, como terapeuta, eu tinha dias que eu não tinha condições de atender as pessoas. Eu não estava com a minha energia qualificada para atender ninguém. Eu dizia, olha, hoje eu tenho um horário contigo, tu já agendou comigo, eu te peço 1000 desculpas. Eu não estou me sentindo bem.
Amanhã de manhã eu te ligo de novo, porque também a gente, como a gente tem as ferramentas, a gente tem que ir embora, se limpar, fazer uma, duas ou três técnicas, um conjunto de técnicas que vai nos deixar bem, para amanhã a gente seguir em frente, né? Porque é isso que faz a técnica. É isso. Uma vez eu me lembro que eu ficava mal um dia por alguma coisa ou situação. Às vezes eu ficava mal um dia, 2, 3, 4. Hoje eu fico 4 horas. Se bobear muito, 4 minutos. Eu não deixei de passar pelos problemas. Eu não deixei de viver no meio das situações. Eu só tenho ferramentas capazes de requalificar a energia que eu estou vivendo. E isso é fundamental nos dias de hoje. Fundamental. Esses dias eu estava conversando com uma colega, só para fazer mais um aporte agora, como nesses tempos pandêmicos, né? Como a gente tá vivendo assim. E eu tive um momento, como muitos de nós tivemos, várias pessoas não tiveram, e que bom, mas eu tive um momento bem assim, eu digo, nossa, e agora, né? O que vai acontecer? E com medo, vibrando no medo. Chácara básico fraquíssimo, sabe? Eu nem me ligava de botar uma roupa vermelha. Eu nem me ligava de botar uma cor vermelha, sabe? Ou de ouvir um mantra, ou de aplicar um reiki. E ela disse assim, mas escuta, Ana, tu com várias técnicas que tu tem, que tu já aprendeu, por que tu não faz alguma coisa? E eu olhei para ela e disse assim, sabe o que acontece? Terapeutas também precisam ser atendidos, eu falei para ela. Porque eu estou numa energia tão densa e desqualificada que eu não tenho força para fazer, sabe? E ela disse, e eu falei, que bom que tu tá me dizendo isso, porque agora mesmo eu vou ligar. Agora mesmo eu vou ligar. Liguei pra Kika. Kika, eu preciso urgente ver. Não, mas eu não tô atendendo. Eu falei, eu não sei, me atende à distância. Eu falei, me atende, eu preciso da tua ajuda. E isso é, como eu vou te dizer assim, eu acredito muito em terapeutas que se tratam também. Porque a gente não tá livre de nada. A gente pode conviver melhor, sair mais cedo de uma coisa ou outra, né? Mas a gente também tem problemas. A gente também tem. E a gente tem que buscar essa ajuda um no outro quando precisa, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar. Olha, eu não tô me sentindo bem hoje, vem cá agora, vamos fazer uma limpeza, vamos fazer uma massagem, vamos fazer uma cromo, vamos fazer um reiki, e tu já vai sair daqui requalificada. E aí eu busco forças e a partir de amanhã eu já tô melhor, eu já começo a me trabalhar, sabe? Então isso acontece bastante. A gente tem que cuidar, porque às vezes a gente enfraquece também. Temos uma pergunta aqui exatamente sobre essa questão. Que técnicas podem ser eficazes para restabelecer o campo vibracional? Né? Quando tu percebe que tu está sendo invadido, sendo sugado, aliás, uma outra questão importante é o que eu chamo, né, dos vampiros sugadores. Sim, sim. Né? E muitas vezes não, todo mundo pensa que em obsessores, né, em espíritos falecidos. Não, nós temos muitos vampiros vivos. Muitos encarnados. Muitos encarnados, né? Os encarnados têm muito mais força que os desencarnados, até. Te diria bem isso. Então, prof, assim, né? Eu vou explicar um pouco de algumas técnicas dentro da radiestesia, porque também tem várias outras que a gente abrange bastante isso, né? Dentro da radiestesia, eu não tô me sentindo bem. Eu tô me sentindo atingido, tô me sentindo mexido, ok? E aí tem uma... Eu não vou dar o ouro do final da aula, mas eu ensino uma técnica onde a pessoa se torna o pêndulo. O pêndulo, ele é uma ferramenta que a gente utiliza ele no campo físico, normal, tu vai trabalhar com ele. Eu estou sentindo esse ambiente pesado. Eu vou pegar o pêndulo e vou
primeiro limpar ele, andando no sentido anti-horário dentro desse espaço, girando o pêndulo no sentido anti-horário. Eu vou forçar o pêndulo no sentido anti-horário. É assim que o pêndulo trabalha para limpar as energias do ambiente. Bom, e depois que eu limpei, então eu tenho que programar esse local, certo? Eu não posso deixar esse local vazio. Porque o que acontece com lugar vazio? Lugares vazios se ocupam, né? Então, eu quero qualificar essa energia vibracional para que somente coisas boas entrem e a gente consiga se sentir bem aqui dentro. Então, eu vou fazer no sentido horário a volta dentro desse ambiente, girando, forçando o pêndulo a girar no sentido horário de novo, tá? Essa é uma primeira técnica que a gente faz para lugares. E também a gente faz para pessoas. A gente aplica também na pessoa. A outra técnica também que a gente utiliza é a gente pegar uma foto nossa, né? Dentro da radiestesia. Eu vou pegar uma foto minha e eu vou colocar ela no... Um minutinho que eu vou pegar o meu gráfico aqui. Eu estou me sentindo atingida, certo? Então, o que eu preciso se eu estou me sentindo atingida? Eu preciso de proteção, né? Preciso proteger o meu campo. Estou sendo atacada quando eu tenho dor no peito, quando eu sinto alguma coisa. Eu uso o meu gráfico aqui. Eu uso o meu gráfico de proteção. Esse aqui é um turbilhão de 9 linhas que a gente chama. Então, eu posso colocar a minha foto aqui no meio dele, ou o meu nome escrito no papel. Girar com o pêndulo no sentido horário para programar isso com a minha intenção. Eu estou intencionando esse trabalho. E vou deixar ali com a intenção de limpar o meu campo áurico para que eu me sinta melhor. E aí, quando eu me sentir melhor, eu vou ver o que mais eu vou precisar de alguma outra técnica. Se eu preciso adicionar um floral, se eu preciso comer algum alimento que me dê mais vitalidade, usar uma cor que me dê mais energia, de repente botar uma música, né, no ambiente, para que me deixe mais alegre. Deixa eu te perguntar uma coisa, bem de curioso, e eu acho que muita gente que está nos assistindo deve pensar algo assim. Tem uma tabela, tem algo que diga assim, se eu estou sofrendo ataque de inveja, olho gordo, entende? Se dá para ter uma noção assim. Eu vou te mostrar. Né? Por exemplo, a pessoa sabe aquela coisa de quebrar prato, quebrar copo? É olho gordo, é inveja, é não sei o quê. Né? Tem como descobrir isso? Temos sim. A gente tem um gráfico que mede a energia do teu corpo emocional, do teu corpo físico e do teu corpo mental. Eu vou te mostrar agora uma outra aqui que é bem prática. Só que assim, né? Além da gente medir, a gente precisa ter sempre a consciência de que a gente precisa se manter numa frequência alta, gente, tá? Porque se a gente for se entregar, vamos pensar no momento pandêmico que estamos vivendo. A qualquer coisa que eu veja, que eu ouça, que eu fique sabendo, que eu ouça, desculpa, a gente vai viver caindo. A gente precisa manter uma frequência, no mínimo, na medida elevada, para não ficar caindo tantas vezes, tá? Ah, mas o que acontece, Ana, se eu ficar caindo muitas vezes? Tu vai adoecer. Vai adoecer. Porque em algum momento essa doença que está girando no teu corpo emocional vai encontrar uma brecha no teu campo espiritual, na tua frequência baixa e vai entrar. Ok? Ah, mas o que pode ser isso? Pode ser um câncer, às vezes pode ser até um resfriado. Né? Tristeza, excesso de tristeza, pulmão, resfriado forte, sinusite, dor de garganta, o que eu não tô conseguindo falar, o que não tá saindo, né? Aí entra a parte dos chakras. Então a gente mede a frequência de cada chakra, a gente mede a frequência de cada corpo, e depois dessas medidas que a gente faz, que a gente pode fazer através desse gráfico aqui, ó, certo? Para uma energia estar qualificada, o ideal é que ela esteja acima de 60. Quando ela está entre 60 e 50, eu já ligo a lanterna laranja.
Quando ela tá de 40 para 20, eu já ligo a lanterna vermelha. E se ela tá aqui, tu tá doente. E se não tá doente, vai ficar bem rapidinho, tá? Então a gente usa tabelas, essa é uma das mais simples que existem, que é um gráfico, é um transferidor, né, que eles chamam. É um gráfico de medidas que a gente utiliza com o pêndulo, a gente coloca o testemunho aqui, o nome da pessoa, a foto, o fio de cabelo, né? O testemunho que a pessoa trouxe, ou o nome mesmo aqui, e vai com o pêndulo fazendo a medida, certo? O pêndulo vai te mostrar, tu coloca a mão no chakra da pessoa, que agora eu vou te mostrar a figura, e ele vai medindo qual é a frequência que está energética de cada um dos chakras, para depois a gente ver o que vai fazer para trabalhar. Olha aqui, por exemplo. Aqui a gente tem um corpo com os chakras, a gente vai fazendo a medição de cada um deles, para ver qual é a frequência que eles estão. E depois disso a gente trabalha para qualificar essas energias, né? Tá, prof? Então tem sim, a gente descobre através desses gráficos, dessas medidas. Tem o biômetro de Bovis também, que ele é bem famoso. Deixa eu pegar o meu aqui. Aqui. Tá um pouquinho velho o meu, tá? Porque ele é bem usado. Aqui tem o biômetro de Bovis, a gente coloca o testemunho aqui nessa lateral. E aqui ele tem as medidas, né? Normalmente, quando tá qualificada, a energia tá acima de 400. Não sei se dá para ver mais ou menos bem ali, ó, tá? Quando ele começa a entrar no campo da saúde, ele já tá aqui, ó. Acima de 600, ele já tá entrando para a saúde. Deu uma trancadinha Fora, ali. desculpa. Ah, deu uma trancadinha. Deu uma trancadinha. E aí, então, quando ele começa a chegar aqui, ó, depois, entre 600 e 400 já tá ficando doente, tá? E agora, né? Então, sobre as energias, se são de falecidos ou de não falecidos, na verdade, a consulta com a pessoa descreve muito mais do que isso, né? Porque ela tá com uma frequência baixa. Beleza. Então ela tá com um vazamento, vamos dizer assim, de energia, certo? Porque ela tá vazando energia, não tá conseguindo segurar. Então vamos descobrir como. Ah, eu perdi alguém recentemente. Ah, tá bem. Como é que tu tá lidando com isso? Ah, eu toda noite peço para essa pessoa voltar e fica comigo e eu tô sentindo muita falta. Vamos saber já, né? Que são energias densas em função de falecidos, ok? Ah, eu tô no meu trabalho, eu tenho uma colega que tá me prejudicando, aprontou para mim, me traiu. Sabemos que é energia de baixa frequência de pessoas encarnadas, tá? Energia de baixa frequência... Pode não, falar. por exemplo, não, uma loja que não venda. Ok. Nós temos... Vamos ampliar. Um negócio que não prospera. Né? Isso. Certo? Vamos abranger mais. Ok. Um negócio que não prospera. Vamos dar uma olhada quais são as energias que tem lá dentro e quem são as pessoas que estão trabalhando lá dentro. Qual é a qualificação energética de cada uma dessas pessoas. Ok? Então, eu sou dona do meu estabelecimento. Eu tenho o nome dos funcionários, certo? Eu tenho a planta baixa do meu estabelecimento, que eu posso trabalhar ela na radiestesia, ok? Eu tenho o endereço, eu tenho o CNPJ, são os testemunhos desse local. E eu vou consultar qual é o ambiente que está precisando de atendimento. Só vou conectar meu telefone aqui para ligar, porque eu acho que pode ser isso que estava dando essas paradinhas. Então, eu vou dar uma olhada qual é o ambiente que realmente está precisando essa requalificação, certo? Eu vou dar um exemplo do meu, tá? Que é prático e é uma coisa minha, né? Porque até quando a gente vai falar dos problemas dos outros, a gente está invadindo o campo deles. Então, eu prefiro falar o meu, que está autorizado, e eu autorizo falar dos...
Isso também a gente tem que cuidar, né? E se não entra no campo, a minha, né? Hoje, antes mesmo, quando eu contei a história do menino que tinha câncer e que a mãe dele levou, eu pedi autorização antes de contar a história, tá? Mas enfim, eu tô lá no meu restaurante e eu descobri que a energia desqualificada que estava acontecendo no meu restaurante vinha da cozinha, tá? Ok. Eu tô com energia muito fraca na cozinha. Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo na cozinha. Mais de perto. Porque a cozinha é um lugar especial no restaurante, né? Vamos pensar assim. É lá onde é elaborado todos os alimentos que eu vendo para os meus clientes. Correto? Sim. Né? E aí as pessoas acham que a energia não influencia na preparação dos alimentos? Sim ou não? Influencia. Muito. Muito. Pois bem, isso já faz bastante tempo, tá? Que aconteceu. Faz uns 3 anos atrás. Eu fui até o restaurante, subi na cozinha, fui na copa, trabalhei no salão. Alguns pratos vieram revirados lá para baixo. E aí eu vi que o garçom acabou discutindo com a cozinheira, eu não tinha entendido o porquê ainda. Mas eu fui sentindo, certo? Eu não cheguei lá e perguntei assim pro meu marido: o que está acontecendo aqui? Eu não queria ouvir uma história. Eu quero treinar, né? E eu quero sentir o que é. Porque quando alguém fala alguma coisa, pode vir distorcido, certo? Às vezes vem a visão daquela pessoa, né? E na verdade eu quero sentir qual é a real da situação. Não quero ficar ouvindo opinião alheia. Se depois eu precisar de uma opinião para complementar, ok, mas eu vou lá e vou ver se eu sinto a situação. Quando eu cheguei lá, eu subi na cozinha, mesmo eu como proprietária do restaurante, que isso é a empatia, né, da gente sempre se colocar no lugar do outro, né? Naquele momento não era um ano pandêmico, a gente não tinha pandemia, mas era um ano de muitas dificuldades. A gente teve um ano ali de crise financeira, onde muitas pessoas ficaram desempregadas, aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. Muitas empresas foram embora daqui. E eu fiquei... Primeiro eu queria ouvir o que estava acontecendo. E eu cheguei lá para 2 moças que trabalhavam na cozinha, como que nada quisesse, assim, pedi uma batatinha ali, comi um pouquinho de batata, botei a touquinha, fiquei por ali um pouco conversando com elas. E aí eu descobri o que tinha acontecido. A moça que trabalhava naquela época da cozinha estava com seu marido desempregado naquele momento. E, na verdade, o salário dele era uma família grande, morava filho, nora, genro, todo mundo junto. E o salário dele era fundamental para poder manter o sustento da família junto. Aí estava com a filha e o marido tinha sido preso, né, por incomodações com a justiça. O neto estava doente, hospitalizado já há 10 dias, tinha passado por uma cirurgia grave. E essa mãe, essa esposa, essa sogra, estava com tudo isso nas costas dela trabalhando, sabe? E aí eu conversei com ela, eu disse assim, eu posso te ajudar em alguma coisa, né? Primeiro, posso te ajudar em alguma coisa? Tu consegue uma roupinha do teu netinho? Tu me permite? Me consegue uma roupinha dele para mim colocar lá nas minhas orações? E tu, não, consigo sim, tá. Eu digo, e que mais eu posso te ajudar? Se de repente tu tem o currículo do teu esposo, eu posso mandar para os e-mails das pessoas que eu conheço, né? Lá da empresa que eu trabalho, pode ser que lá na empresa onde eu trabalho realmente não tem, agora nesse momento não tem necessidade, mas em algum outro posto pode ser que a gente tenha. E também se tu quiser um floralzinho, eu posso te ajudar. Tem um floralzinho calmante lá em casa, que é o Rescue, que eu adoro o Rescue. Eu posso te dar para te tomar, né? Que eu acho que pode te ajudar, porque eu acho que tu precisa de ajuda, não é fácil tu estar enfrentando tudo que tu tá enfrentando. Essa mulher me abraçou de uma forma que eu não soube te explicar, assim. Porque, em primeiro lugar, o prato tinha descido errado e a primeira coisa que ela pensou é, meu Deus, ela tá subindo, porque é o segundo andar, né? Ela vai me matar agora. Vai me matar.
porque eu desci o prato errado e ela vai me matar, vai me demitir. E eu não, foi bem ao contrário, sabe? A atitude que eu tive. Claro que muitas vezes a gente fica nervoso, porque às vezes, então esse é o momento que eu digo que é onde a gente aprende, né? É esses 30 segundos entre vou lá e vou matar ou vou lá e vou ouvir, né? Porque a gente nunca sabe o que a pessoa está passando. Então, tu imagina uma pessoa com todos esses problemas, tá elaborando a comida, ok? Bom, beleza. Como é que a gente conseguiu resolver? A gente colocou uma outra pessoa para ajudar naquele dado momento. Eu digo, olha, eu vou trazer uma ajudante para ti nesse momento, porque caso tu precise se ausentar, né, em função disso, daquilo. E essa outra pessoa tinha uma vibe diferente e deu uma quebrada ali. Conversava bastante, dava risada com ela, papapá. E ela começou a tomar o floralzinho e deu a roupinha do neto. E eu mandei o currículo do esposo dela para alguns lugares. E ele foi indicado para trabalhar. Não fui eu que consegui. Foi uma pessoa que eu conheço, que conhecia outra pessoa que precisava. Nem era aqui na cidade até, era em Canoas. E ele foi encaminhado para esse lugar e aí as coisas começaram a se ajeitar. Foi um fluxo de uma semana mais ou menos e as coisas começaram a se ajeitar. E aí a coisa começou a prosperar novamente. Então, pessoal, eu contei um exemplo prático, né, de quando algumas coisas não prosperam. E depois disso a gente tem outras coisas. As linhas de Hartmann, né? Por exemplo, o caixa do teu estabelecimento fica localizado aonde? Certo? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada se ele não é um lugar onde não está qualificado para poder realmente receber o dinheiro, né? A bufunfa. Não pode ter uma linha de Hartmann cruzando embaixo do teu caixa. E se tiver, tem que ser tratada. A gente tem que colocar daí o gráfico que eu chamo de prosperador. Eu adoro esse gráfico. Eu uso muito ele. Uso mesmo. Nome do restaurante, tá sempre aqui em cima. Tá aqui, ó. Tá? Então, vamos colocar o nome do restaurante no gráfico prosperador, certo? E outras coisas também que a gente pode ajustar. Vamos lá dar uma limpada, né? Vamos lá limpar o restaurante? Meu marido já cansou de dizer, amor, vamos lá. Teve um funcionário que saiu, estava chateado. Vamos lá, vamos limpar. Como é que a gente limpa? Ir lá, fazer uma, né, desejar o mal pro cara? Não. Vamos lá tirar a energia do que ficou de ruim, limpar todo ele no sentido anti-horário, depois a gente requalifica tudo no sentido horário, passa um palo santo, bota umas ervas na água e toca a ficha, né? A gente reprograma o lugar para dar uma limpada e ele poder receber as pessoas para que elas entrem lá e se sintam à vontade, né? Porque tu já viu, assim, que tem alguns lugares que às vezes a gente passa, não sei se já aconteceu contigo, acontece direto. Eu passo pelo lugar e eu queria entrar lá dentro, sabe? Eu queria entrar para ver, essa loja tem uma coisa que eu queria. E eu não consigo entrar, assim, não sei se já te aconteceu. Eu não consigo entrar. Sim. Isso não me acontece só com lugares públicos, me acontece com lugares privados também, sabe? É a coisa mais interessante, assim, eu não me forço, não. Não entra, não, vou ficar aqui fora um pouquinho, é rapidinho, eu já fui ali, já vou voltar. Não fico forçando, sabe? Se não tá, é porque naquele dia tem alguma coisa ali que pra mim não pegar, né? E não rola. Então também tem que cuidar isso, né? Como é que tá a vibe do teu ambiente? Como é que tá a vibe do teu negócio? Tu tá lá com um funcionário cheio de problema, atendendo as pessoas, carrancudo, talvez, né? Lá no meu caso era a cozinha, tava cozinhando, ninguém olhava para ela, mas a comida ia desqualificada, entende, energeticamente. Então não tava harmonioso o que tava chegando nos clientes. E é uma onda isso, por incrível que pareça. Ana Lu, uma última pergunta aqui. Tu falaste das linhas de Hartmann, que são campos de energia da Terra, telúricos. Sim, né? exato. Tá. Aí tu não tem como mudar de lugar. Isso... Elas estão onde estão. Tá. Não, mas a pergunta é, isso atinge apartamentos? Isso é muito alto?
Na verdade, a gente tem que Ou seria imaginar... só plano, térreo? Não, ela atinge em qualquer ambiente. A gente tem que imaginar as linhas de Hartmann como um globo. Ela é um globo geométrico, certo? Então, aqui dentro, aqui nessa casa onde eu tô, ela tá toda entrelaçada por essas linhas de Hartmann. Muitas vezes, dá até problemas de encanamento em alguns lugares, que eles colocaram uma caixa d'água onde tinha uma linha de Hartmann passando com uma energia muito forte, e a caixa d'água só dá problema, só dá problema, só dá problema. São coisas físicas do dia a dia, né? Que às vezes a gente não se dá conta. Mas, poxa, essa caixa de água só dá problema, tem alguma coisa ali, vamos dar uma olhada, né? Mas normalmente ela... Ou então alguma coisa que estoura, quebra, queima, né? Ah, eu comprei uma televisão nova, mudei a sala de lugar, botei pro lado de lá. Pum, ligou a televisão, queimou. Acabou, né? Então isso acontece. As linhas de Hartmann, elas, como eu te comentei antes, prof, elas têm mais ou menos 1 metro quadrado, tá? De distância entre cada uma delas. Então, se tu tá numa sala de 30 metros quadrados, tu imagina quantas bifurcações tu vai ter ali, né? Nessas bifurcações, eu não estou te dizendo que a gente não pode viver nelas, porque tem várias, mas a gente pode trabalhar elas. A gente pode requalificar elas. E se mesmo requalificando elas e trabalhando com um gráfico, uma planta, ou alguma outra coisa que a gente tenha de técnicas ainda não mudar, a gente pode mudar o lugar. Ah, o meu caixa aqui tem uma linha de Hartmann e o dinheiro não está entrando, e eu vou mudar ele de lugar, eu vou mudar, mas eu não tenho tomada lá. Eu vou puxar uma tomada para lá, eu vou tirar daqui, entende? As coisas que... Eu não posso mudar a linha de Hartmann, mas eu posso movimentar todas as coisas e situações de lugares, tá? Uma das coisas que eu não gosto, e que a maioria das pessoas gosta, são móveis sob medida, né? As pessoas adoram móveis sob medida. Eu não gosto. Eu tenho pavor. Porque tem que ter movimento. Sabe? Essa semana mesmo eu mudei um monte de coisa aqui em casa, minha sogra chegou, nossa, ela mudou tudo de lugar. Mudei tudo que eu podia, eu mudei de lugar, porque tem vários móveis aqui nessa casa que não são nossos, que é sob medida. Mas tem que ter esse movimento para a energia circular, sabe? Muda a cama, muda a televisão, muda o sofá, muda a mesa da cozinha, muda a geladeira, bota uma tomada onde precisa, faz isso, faz aquilo, muda, movimenta isso, né? E depois entra também maravilhoso Feng Shui, que tem vários colegas que têm vários conhecimentos aí, que daí a gente qualifica com um cristalzinho, algum outro lugar. Mas é bárbaro, é bárbaro. Que legal. Bom, gente, já são quase 9h30. A nossa live geralmente é uma hora, né? Me desculpa. E não, tá ótimo, sabe? Tá muito bom, Ana. Né? A gente podia ficar aqui um tempão conversando. Podia. Mas assim, oi? Eu disse poderia mesmo. Eu gostaria então mais uma vez lembrar que essa live faz parte de uma aproximação entre os professores do curso de práticas integrativas e complementares da Escola Ponto de Equilíbrio aqui de Santa Cruz do Sul e a comunidade em geral, cada semana trazendo um professor que fala da sua área, né? Então hoje estamos com a professora Ana Lu, falando da radiestesia e da influência dos campos eletromagnéticos na nossa saúde, né? E no contexto geral, né? Não só na nossa saúde física, mas emocional. Então, pessoal, olha ali, eu estou falando assim dos finalmente, está todo mundo pulando, né? Gostei. Mas, pessoal, eu só quero dar um recadinho final, prof, antes de me despedir. Eu só gostaria de dar Fica à vontade. Tenho vários colegas que estão aqui assistindo, amigos meus também, algumas pessoas que eu conheço, outras que eu vou ter o prazer de conhecer, que a gente está preparando, né, com muito carinho, com a escola e do professor Fábio e da Dori, esse curso, estruturando ele todo para que vocês tenham o melhor conteúdo.
a melhor experiência da vida de vocês. Eu deixo um convite de coração, assim, e eu convoco a vocês a nunca mais serem os mesmos após esse curso. Porque ele está modificando e está fazendo um movimento muito bacana num momento fora do comum, que a gente está vivendo único, tá? Se a gente está aqui agora vivendo, foi porque a gente encarnou com esse propósito de estar aqui nesse momento e fazer essa mudança. Então, deixa brotar, né, essa florzinha dentro do coração. E se deixa convidar, se deixa levar para a alma. Eu me deixei levar por esse convite maravilhoso e a minha alma está em festa. E ontem até eu coloquei, né, o meu mental disse, tu não tem tempo, a minha alma vai lá e diz, sim, tem sim. E é uma dança muito gostosa, essa entrega, né? E realmente hoje, essa foi a maior prova de que realmente eu faço esse convite. Não sejam mais os mesmos, mudem. Essa é a hora. A gente espera vocês nesse curso, a gente vai ter encontros incríveis. Incríveis, eu garanto isso. Gente, eu e a Dori, né, estamos muito, muito, muito felizes porque a proposta desse curso ela veio, ela brotou. E a equipe de professores é simplesmente maravilhosa, né? E tá todo mundo numa vibe. E tá todo mundo num processo de se reconectar, se reestruturar, né? E a nossa dinâmica, para quem não conhece, né, nosso curso aqui do Ponto do Equilíbrio, ele será um curso à distância, virtual, com aulas presenciais. É o que a gente chama de híbrido. Parte presencial, né, parte virtual e parte presencial. E é um curso que realmente se propõe a ser um curso integrativo e complementar, né? Onde os professores dialogarão em vários temas, propondo o que a minha área tem a ver com a tua e assim por diante, né? Não vai ser um curso onde cada professor dá aula e vai embora, né? Muitas vezes vai ter 2, vai ter 3 professores discutindo uma mesma situação, 3 olhares diferentes, né? Então, a gente está muito animado, né? Nós, eu e a Dori principalmente, e eu sei que vocês também, profs, está todo mundo muito mexido, porque tirou todo mundo da zona de conforto, né? A gente está todo mundo se reestruturando nessa nova dinâmica de compartilhar a mesma aula. É verdade. Vai ser muito bacana. Muito, muito bacana. É verdade. Bom, pessoal, eu gostaria de lembrar também que, para quem chegou atrasado, esta live ela fica gravada no Instagram, como também, logo agora terminando, eu já passo para o YouTube. Eu tenho um canal do YouTube que é chamado Prof. Fábio Pimentel, e lá estão todas as nossas lives que nós já tivemos e outras questões também da medicina natural, da saúde natural. Então, aqui pelo Instagram, vocês podem revê-la desde o começo, né? Nós começamos, era 9h10, 8h10, desculpe, quando a gente começou, né? Já são 25 para as 10. E ainda tem gente entrando, né? Eu estou muito feliz. Ainda tem gente entrando, né? O que é isso aí, Ana Lu? Bota aí. Quero mostrar para vocês aonde está sendo trabalhado intensivamente o nosso curso, Ponto de Equilíbrio 2021. Esse é um gráfico muito especial, tá? Só para encerrar a noite. Ele é um gráfico que une o turbilhão, o decágono de 9 lados e o turbilhão de 9 fontes. Ele é um gráfico triplo, tá? E aqui, ó, dentro do coração desse gráfico que está sendo trabalhado tudo isso. É muito amor, gente. É muita união de propósito de vida. Eu fico imensamente grata mesmo. Aliás, vamos aproveitar essa lua maravilhosa, né?
Tá muito toda jóia. essa energia dessa lua, né? Tá tudo muito... Iluminar o caminho do nosso curso. É isso aí. Bem, pessoal, agradeço muito a vocês estarem conosco até agora. Lembrando, então, que no dia 11 de maio estaremos com a professora Rita Córdova, que está aqui presente, acabou de escrever muito grata, Ana, saúde, felicidades, né? E vamos estar falando sobre a nutrição, mas pelo olhar da medicina oriental, da medicina chinesa. Então, gente, não percam, dia 11/5, tá? Uma live fantástica, maravilhosa. Eu, como nunca fiz esse papel de entrevistador, estou aprendendo um monte com cada um, estou aprendendo muito com cada um, e estaremos, então, com a Prof. Rita. Olha, gente, hoje está tão especial que meus 2 irmãos estão aqui. Meu irmão, que mora no Rio de Janeiro, acabou de mandar um abraço para todos. Que maravilha. Estou muito feliz. Né? Que bacana. Então, gente, olha o Gerson, olha o Prof. Gerson aí. Né? Mandou tudo a ver. Beleza. Tá? Então, gente, fica o convite, dia 11/5, a live do Ponto do Equilíbrio, sobre nutrição com base na medicina chinesa. Ana Lu, um super beijo. Muito obrigada. Muito obrigada. Te agradeço muito. Eu espero ter atendido ao mínimo do que vocês merecem. Eu conto para vocês que foi a minha primeira live. Nunca tinha feito live. Eu espero não ter falado muito. Eu estava bem nervosa, agora já estou calma e eu vou ter uma noite de sono maravilhoso. Gratidão a todos. E a gente se encontra muito, muito, muito em breve. Tá bom, obrigado. Tchau. Beijo. Pessoal, meu muito, muito, muito obrigado por vocês estarem conosco até agora. Fica um super beijo. E lembrando, então, que lá no Instagram, Prof. Fábio Pimentel, vocês encontram todas as lives que nós já tivemos anteriormente. Tivemos uma live com o professor Emerson sobre meditação. Tivemos com o professor Celso sobre práticas integrativas em ambiente hospitalar. Tivemos com a professora Kátia Veneziano sobre o uso de cristais e aromaterapia na Covid. Tivemos com o professor Nicolas Policarpio, da Itália. Tivemos sobre a educação interior para uma vida saudável. Acho que falei todos, tá bom? Então, gente, um super obrigado. E dia 11, conto com a presença de todos vocês para mais uma live Ponto do Equilíbrio. Um grande beijo, um grande abraço no coração de todos. Até mais. Beijo, obrigado.